Olá, mais uma vez, boa noite, que bom vê-lo aqui. Eu gostaria de convidá-lo você para participar desse momento de estudo da palavra conosco aqui na igreja. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Enquanto a gente vai orar, eu gostaria que você pensasse e respondesse aqui no chat. Aí depois eu vou estar lendo aqui alguns comentários. Qual é o personagem da Bíblia que você mais se identifica? Qual é aquele que você acha que você mais se parece? A gente tem isso, não tem? De se perguntar, nossa, eu pareço muito com João, nossa, eu acho que eu pareço com Pedro, com Lucas, eu pareço Moisés, eu pareço Davi, né? Qual é o seu personagem? Qual é o personagem que você mais se identifica? Coloca aqui nos comentários para nós, que a gente vai estar lendo aqui, eu vou estar lendo e mencionando aqui no momento da pregação. Agora, antes de iniciarmos aqui a abertura da palavra, eu gostaria de mais uma vez, nós já oramos, mas oração nunca é demais. Como diz o nosso pastor, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então, feche os seus olhos aí e ore comigo. Querido Deus, nós convidamos o Espírito Santo para estar aqui conosco. A Tua palavra vai ser aberta. Isso é o que nós possamos fazer como homem carnal. Agora, a parte espiritual é com o Senhor. O tocar ao coração, o mover as mentes, Pai, e o transformar e o converter vem do Espírito Santo. E é Ele que nós convidamos, Pai, para estar aqui conosco agora, no momento da abertura da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidá-lo para abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Eu vou estar lendo aqui, diz assim, Lucas capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no pátio e juntos se assentaram ali, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo, sentando perto do fogo, fitou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava Jesus, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse-lhe também: Tu és aquele Pedro. Porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro o afirmou, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ali a falar, começou o galo a cantar. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse é o personagem que nós vamos estudar um pouquinho, Pedro. Quem é esse homem tão parecido com você e comigo? Um homem que, em muitos momentos, está ali perto de Deus, outros momentos ali já se afasta do Senhor, em momentos jura fidelidade até a morte, em outro momento começa a seguir Jesus, mas agora de longe. Você se identifica com Pedro? Você acha que a sua vida espiritual ali, ela tem altos e baixos? Então é sobre esse personagem que nós vamos estudar um pouco hoje. O ministério de Pedro começa ali perto ao mar da Galileia, na verdade, né? Pedro, ele estava ali pescando, e junto com seus irmãos, junto com seus amigos ali, e de repente aparece um homem chamado Jesus. E ali Jesus faz um convite para eles, né? Na verdade, eles tiveram uma pesca ali que foi frustrada, e Jesus o convida para jogar a rede novamente. E Pedro agora olha para Jesus e com certeza imagina, fala: Mas Senhor, nós já pescamos a noite inteira e não pescamos nada, a pesca foi uma derrota,
não conseguimos vencer a noite inteira e agora pela manhã o Senhor vem e ainda fala para nós jogar a rede, não vai dar certo. Mas aí Pedro diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando Pedro diz assim, sobre a tua palavra, se a gente não analisar muito bem o contexto, a gente entende que Pedro ali está realmente dando um ato de fé, mas não. O que Pedro estava querendo dizer e provar era que se desse errado, a culpa teria sido de Jesus, porque ali estava a fé versus a experiência dos pescadores, a experiência do dia a dia, a experiência daquele que tinha conhecimento. E aí vem Jesus com a sua simplicidade e fala, joga a rede novamente. Ele joga a rede e a Bíblia fala que aquela pesca foi extraordinária. Pedro era filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, ele era pescador e agora morava em Cafarnaum. Após esse episódio aí com Jesus, Jesus faz um convite para Pedro agora. Jesus o convida para ser pescador, mas ele já era pescador, mas agora seria pescador de homens. Agora mudaria completamente o rumo da sua vida. No segundo episódio que nós encontramos Pedro é a caminho de Cesareia. Jesus ali interroga os discípulos, eles estão dizendo ali, né, um com o outro, Jesus pergunta, quem dizes aí ser o filho do homem? E naquele momento, alguns dizem, né, uns Elias, outros João. E aí Pedro ali, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivos. Olha que intimidade. Em seguida Jesus olha para ele e fala, bem-aventurados é tu, Simão. Por quê? Porque não foi a carne que te revelou, mas sim o Pai que está no céu. Percebe agora essa conexão, essa intimidade? Olha como estava o nível espiritual ali de Pedro. O próprio Deus estava usando ele naquele momento, usando a boca dele para falar a Jesus quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Momentos depois ali, Jesus agora começa a falar sobre o seu ministério. Jesus começa a falar para ele o que deveria acontecer, que ele deveria padecer e morrer. E naquele momento Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus, dizendo, mestre, você não sabe o que está te dizendo, não precisa disso, não é bem assim. Naquele momento Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Percebe que aquele mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo, e momentos depois agora estava sendo usado pelo próprio Satanás. Já aconteceu isso com você? Em um momento você estava sendo uma bênção ali no local onde você estava, e minutos depois você já não se conhecia a si mesmo, você fez algo que ficou envergonhado? Pois é, isso já aconteceu comigo. E pode ter acontecido também com você. E aconteceu com Pedro. Mas olha a frase de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te, Satanás. Ele não manda Pedro arredar. Ele fala, Satanás, sai. Pedro fica, porque Pedro é discípulo. Pedro é meu, Pedro foi comprado. Satanás sai, Pedro fica. É isso que nós precisamos entender. Nós somos comprados por Jesus. Então, Jesus naquele momento abre os olhos de Pedro. Aquele mesmo Pedro que foi usado agora por Deus, foi usado novamente, só que agora por Satanás. Altos e baixos. Jesus sobe ao monte para orar e ali aparece junto com Jesus no monte da transfiguração, estava com ele Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias aparecem e Pedro ainda fala, Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para que eles fiquem aqui conosco. Jesus tenta explicar para ele novamente sobre a espiritualidade do que estava acontecendo. Olha que homem espiritual. Olha o que esse Pedro viveu. Momentos incríveis. Outro episódio que aparece Pedro é no momento da ceia, ali no momento do lava-pés. Jesus chama os seus discípulos, eles começam ali a conversar entre si. O que vai acontecer agora? Quem é que vai lavar os nossos pés? Porque eu não estou vendo aqui nenhum criado. E aí Jesus se levanta, coloca sobre o seu colo uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, Senhor, os meus pés você não vai lavar. E
E Jesus olha para ele e fala, mas se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. E mais uma vez Pedro fala, Jesus, então lava o corpo inteiro. Eu me entrego ao Senhor, lava minha vida. Olha só esse personagem, você percebe? Ele está perto de Deus, daqui a pouco ele dá uma distanciada, mas daqui a pouco ele volta, e Jesus ali cuidando dele. Jesus, no Getsemane, Jesus avisa Pedro que Satanás queria peneirá-lo como trigo. E ali Pedro jura a Jesus fidelidade. Pedro diz que está pronto para ir com Jesus até a morte. Ali Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Olha isso. Imagina o que Pedro sentiu naquele momento. Falou, não, mas Senhor, eu vou contigo. E aí o próprio Jesus fala para ele, não, você não vai, você vai me negar. Momentos depois, Jesus é preso. E é sobre esse caminhar que nós vamos discutir aqui. Mas eu gostaria de ler aqui no chat e ver aqui vocês, alguns estão dizendo aqui, a Cris diz, eu me identifico muito com João e Pedro. A Neuza, olha, eu me identifico muito com João. O Hernando, Davi, com certeza. Olha só, a minha sogra disse que com Maria, irmã de Maria. Olha, Marta, irmã de Maria. E minha esposa com Pedro também. A Ana diz aqui que se identifica com Pedro e com Davi. O Rubens se identifica com Felipe. O Moisés não se identificou, não falou nada, mas deu boa noite. Fizeram uma piada aqui, Moisés, mas eu não vou falar. Então, nós nos identificamos com alguns personagens da Bíblia. E voltando agora para a trajetória aqui, Jesus é preso. Os discípulos estão ali, o soldado chega e prendem a Jesus. Naquele momento, Pedro, ele saca logo uma espada e corta a orelha do soldado. Jesus olha para ele, explica mais uma vez, Pedro, não é assim. Calma, não é isso, Pedro. Você ainda não entendeu. Naquele momento, os discípulos eles se dispersam. E aí agora eu gostaria que você lesse comigo aqui o versículo 54, que diz assim, então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E olha o que diz agora. Jesus ele foi levado agora para os líderes religiosos. E Pedro, aquele Pedro que estava íntimo com Jesus, aquele Pedro que andava com Jesus, aquele Pedro que era usado por Deus, onde ele estava? Pedro seguia de longe. Às vezes não é assim com você e comigo? Quando a coisa aperta, a gente acaba se distanciando e começa a seguir ali Jesus de longe. Não é assim em muitos momentos da nossa vida? A gente se apavora e fala, olha, mas eu estou envergonhado, eu vou ficar por aqui mesmo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, a Bíblia fala que ele vai até o local onde Jesus estava, e ali tinha um braseiro. Em algumas versões, a Bíblia fala que existia ali um braseiro. Na minha versão que eu estou lendo, diz que existia ali fogo no pátio. Um local onde as pessoas se reuniam ali ao redor e ali também se aqueciam, conversavam. E o texto diz assim, versículo 55, que quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar com eles. Naquele momento, Pedro está sentado e outras pessoas agora começam a olhar para Pedro. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha, você não é aquele que andava com Jesus? Você não é discípulo de Cristo? A Bíblia fala que Pedro olha e fala, não sei do que você está falando, e se retirava. Uma segunda vez veio uma outra criada, uma outra pessoa, e olha para Pedro e fala, mas tem certeza que você não andava com Jesus? Porque você parece com ele. A sua forma a sua postura, o seu jeito de falar. E Pedro mais uma vez nega Jesus. Momentos depois, outra pessoa vem novamente e fala, mas você parece com ele. Tem algo em você que lembra ele. Você é galileu. Eu tenho certeza que você parece com Jesus. E mais uma vez, Pedro nega a Jesus. Percebe isso, que Pedro, mesmo agora, negando a Jesus, ele ainda carregava as marcas de Cristo no seu corpo.
Ele ainda carregava as características do Deus vivo. As pessoas olhavam para ele e falavam, olha, você é diferente. Já aconteceu com você? Em algum lugar, de repente, com seus amigos, de repente no seu local de trabalho, até mesmo na igreja, alguma pessoa olhou para você e falou assim, nossa, você é diferente. Tem algo em você que é diferente. Já aconteceu contigo isso? Em algum momento, você ser parecido com Jesus? Pois é, mesmo quando nós negamos a Ele, a marca dele ainda fica em nós, porque o seu amor é infinito. Agora, depois de ter negado Jesus, a Bíblia fala que Jesus ali fita os olhos em Pedro, e Pedro se lembra das palavras de Jesus. E naquele momento, o galo canta. Pedro se lembra das palavras de Jesus. E naquele momento, Pedro se retira, e a Bíblia fala que Pedro chora amargamente. Imagina agora o olhar de Jesus para Pedro. Você consegue imaginar aquele olhar profundo? Jesus não fala nada, mas aquele olhar traduziu tudo o que Pedro precisava saber. Pedro sai da presença de Cristo ali. Pedro sai da presença de Jesus e chora amargamente. Naquela noite, Jesus é cuspido, esbofeteado. E Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã, tramam contra Jesus e Pedro também não estava lá. Pilatos condena Jesus à morte. Pedro não estava lá. Jesus carrega uma cruz e Pedro não está ali para o ajudar. Às 9h, Jesus é pregado na cruz e Pedro também não estava lá. Às 15h, Jesus entrega o Espírito e Pedro não estava lá. Jesus é sepultado, Pedro não estava lá. Domingo de manhã, os primeiros a irem ao sepulcro não é Pedro, e sim as mulheres. Querido, quando Pedro disse que acompanharia Jesus até a morte, e Jesus o repreende, Pedro fica muito chateado. Mas Jesus ele sabia o que estaria acontecendo ali. Jesus sabia que Pedro precisava passar por isso. E olha que coisa maravilhosa acontece quando as mulheres no domingo pela manhã vão até o sepulcro. Aí eu gostaria que você voltasse aí na sua Bíblia e abrisse ali no livro de Marcos, capítulo 16, que diz assim, Marcos 16, verso 7. Domingo pela manhã, as mulheres vão agora ao sepulcro, e o que acontece? Jesus não está lá mais sepultado. E os anjos que estavam ali mandam um recado agora, no verso 7. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galiléia. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Espera aí, por que ide e falei aos discípulos e a Pedro? Pedro não era discípulo? Por que não ide e falei apenas aos discípulos? Porque naquele momento, Pedro, ele não se sentia mais discípulo. Naquele momento, Pedro, ele não se sentia mais digno de servir ao seu Salvador, porque nessas alturas Jesus já sabia que Pedro não se sentia mais discípulo de Cristo. Por isso esse recado, para os discípulos e para Pedro. Pedro havia negado Jesus, Pedro havia negado o seu nome, Pedro havia negado a sua fé, o seu apostolado, Pedro negou Jesus. Como que agora, ele negando a Jesus, ele iria falar daquele que ele havia negado? Como que ele poderia falar de Jesus se ele mesmo o negou? Mas Jesus o conhecia. Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero te dizer que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão profundo você tenha caído, Jesus não desiste de você. Não importa qual é a sua situação nesse momento, Jesus não desiste de você. Talvez você tenha desistido da igreja, talvez eu estou falando para alguém aqui que em algum momento passou por isso e pensou em jogar tudo fora. Queridos, Jesus ele não desiste de você.
E agora eu fico imaginando, depois das mulheres terem dado o convite, eu fico imaginando Pedro agora. Fico imaginando Pedro a caminho de Jerusalém. Eu fico imaginando Pedro a caminho da Galiléia, são mais de 100 quilômetros a pé. Agora eu fico pensando o que Pedro ia colocando na sua mente ali, mas quando eu encontrar Jesus, ele vai jogar tudo na minha cara. Porque eu traí, eu neguei, ele vai me chamar de covarde, e de fato eu sou, porque eu abandonei o meu mestre. E a Bíblia fala que quando eles chegam, Jesus não está lá. Eles esperam um pouco, mas Jesus não chega naquele momento. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses e dizer que nós devemos orar, e orar muito pelos nossos líderes. Sabe por quê? Porque não existe líder neutro. Liderança é influência. Uma pessoa ela pode ser um líder, ela pode ser uma bênção e também pode ser uma maldição. Porque Pedro, ele era um líder e agora Pedro olha para os discípulos que estavam com ele e diz assim: eu vou pescar. Essa frase ela tem um significado muito forte, porque quando Pedro diz eu vou pescar, imediatamente os discípulos que estavam com ele ali olham para Pedro e dizem assim: nós vamos também. Olha a influência de Pedro. Quando Pedro diz eu vou pescar, o que Pedro estava querendo dizer? Será que Pedro estava estressado, estava precisando relaxar, estava precisando distrair? Será que Pedro estava cansado? Quando Pedro diz eu vou pescar, ele estava desistindo de tudo. Ele estava abandonando o seu ministério. Ele estava voltando para o seu passado, onde tudo começou. Ele estava abrindo mão do seu chamado. E os líderes que estavam com ele estavam seguindo o seu caminho. E naquela noite eles foram pescar e a pesca foi um fracasso. Isso te lembra alguma coisa? Você se lembra do começo do ministério de Pedro ali, do seu chamado? Você lembra como que foi o convite de Jesus? Qual era o cenário ali proposto? Uma pesca que foi frustrada. E eles pescam ali e não conseguem pegar nada. E, de repente, eles olham lá para a praia e vê um personagem, ainda distante, caminhando pela praia. E João, ele olha para Pedro agora e fala: Pedro, não é o mestre? Não é Jesus? E aí eu gostaria agora que você abrisse a Bíblia comigo lá no livro de João, capítulo 21, para ver essa cena. João, capítulo 21. O verso número 5. Eles enxergam Jesus agora caminhando sobre a praia. E Pedro agora, ele envergonhado, ele se joga à água porque estava despido. E a Bíblia fala que Jesus olha para eles e faz uma pergunta. Qual será a pergunta agora? Os discípulos acabaram de abandonar. Será que Jesus olhou para eles e disse assim: ei, covardes, eu estou aqui, cadê vocês? Será que foi isso? Será que é isso que a Bíblia conta que aconteceu? Verso 5 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Filhos, é isso que Jesus te chama nessa noite. Quando Jesus olha para eles e chama eles de filhos, Jesus está novamente passando eles da lei para a graça. Jesus está fazendo novamente um convite para eles, como um pai de amor. E Jesus fala para eles novamente: lance a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixes. Entendeu? É isso que Jesus faz. Mesmo quando nós o negamos, mesmo quando nós corremos da sua presença, mesmo quando nós tentamos nos esconder dele, mesmo quando a gente fala assim: eu vou abandonar tudo, para mim não dá mais. Esse negócio de igreja, religião, Jesus, chega. Mesmo assim, ele ainda vem ao seu encontro e olha para você e não quer saber dos seus pecados.
quer saber o que aconteceu, não quer saber quantas vezes você o negou. Ele olha para você e para mim e nos chama de filho. A Bíblia fala que quando eles chegam na praia, ali novamente, agora tem um braseiro, tem uma fogueira, e ali tem pão e também tem peixe. Essa cena do braseiro também te lembra alguma coisa? Você lembra o momento que Pedro negou Jesus 3 vezes? Qual era o cenário introduzido? E agora o próprio Cristo, ele prepara ali o mesmo cenário, porque ele tinha algo em particular para tratar com um dos seus discípulos. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Jesus agora, ali junto com eles, começa a fazer algumas perguntas. E o cenário agora não era mais para negar a Jesus. O cenário agora era para reconciliar a vida dos seus discípulos com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus olha para Pedro agora. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e fala: sim, Senhor, eu te amo. Jesus mais uma vez olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro agora entristecido, envergonhado, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus está perguntando para você nessa noite: filho, você mesmo que está nos assistindo, você que está aí no sofá, no seu quarto, deitado na cama, você que está na cozinha aí, jantando e acompanhando essa transmissão, você que está no carro, Jesus está te fazendo uma pergunta. Ele faz essa pergunta com o seu nome: filho, tu me amas? Qual é a sua resposta para esse Jesus? O que nós temos agora para falar para ele? Jesus faz a pergunta 3 vezes para Pedro, porque por 3 vezes Pedro nega a Jesus. Então, se fosse ali um jogo, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. O placar indica 3-1. Quando ele pergunta novamente, Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. 3-2. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, e Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus olha para ele e diz: então, segue-me. Pronto, jogo encerrado. 4-3. Esse é o convite que Jesus faz para você e para mim, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos estar perto dele. Se você é um Pedro nessa noite, se você se identifica com esse personagem, Jesus ele está aqui. Jesus ele quer restaurar a comunhão e o relacionamento contigo. Ele quer te chamar de filho, ele quer te chamar para perto. A sua vida, de repente, foi de altos e baixos. De repente, por algum momento, você não se sente mais tão perto de Deus. Esse é um sentimento único, querido. Esse é um sentimento nosso. Porque para Jesus, nós sempre vamos estar perto dele. Por quê? Porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Basta olharmos para a praia agora, enxergarmos aquele personagem, enxergarmos os detalhes de Jesus na nossa vida e agradecer o quanto somos abençoados por ele, pelo seu chamado. Qual é a sua resposta para Jesus? O que você diria para ele se Jesus agora entrasse na sua casa, Jesus acaba de bater na sua porta e você abre, Jesus entra aí no seu lar e ele senta com você à mesa agora e ele te faz uma pergunta. Ele olha dentro dos seus olhos, assim como ele olhou no de Pedro e fala: filho, você me ama? Nós vamos cantar uma canção agora. Logo mais nós vamos orar. Jesus ele está aí na sua casa. Ele está aí do seu lado, ele está no seu carro, ele está no seu trabalho agora, se você me ouve assim. E ele está fazendo essa pergunta para você. Eu gostaria que, no íntimo do seu coração, responda para ele. Você não precisa gritar para ninguém ouvir. Ele sonda os nossos corações. Responda para ele agora, enquanto nós somos conduzidos a essa canção. Feche os seus olhos. Se você se sente longe de Jesus, se de repente o fracasso da sua caminhada tem te colocado para longe de Jesus, querido,
esse é um encontro marcado com Ele. Ele preparou esse momento para você. Ele não quer saber a sua situação. Não precisa se justificar mais. Ele conhece, Ele já esqueceu. Ele só quer ouvir uma resposta. Que você possa falar essa resposta agora para o Senhor.